que os médicos encontram no seu dia a dia. Seja bem-vindo à aula de liderança. Você vai ver como é importante você se desenvolver como líder para melhorar o seu negócio e ter engajamento da sua equipe. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre liderança na prática, né? Liderança não é um cargo, liderança é comportamento. E a gente falou bastante nesse módulo sobre habilidades comportamentais. Se você hoje tem dificuldade em liderar, fica tranquilo que a prática e você ter técnicas vão te ajudar a melhorar o seu desempenho de liderança. Como você está liderando hoje? Suas ações inspiram ou apenas gerenciam? Existe essa diferença. Então, a partir de agora, comece a fazer uma reflexão de tudo o que a gente vai falar de liderança, porque isso vai te ajudar muito no seu dia a dia e você sim vai começar a praticar a liderança, as ações, como delegar. Então vamos lá, vamos pensar em liderança inspiradora. Motivação e comportamento. Então liderar é muito sobre transformar você, primeiro, no autoconhecimento mesmo. Depois você levar essa transformação para quem está ao seu redor. Quando você entende a sua limitação em conversar, a sua limitação em delegar, a sua limitação em comandar, porque na liderança a gente tem vários pontos. Uma boa comunicação, mas também um bom comando. Não tem como a gente aceitar tudo. Então, identificando a sua prioridade aí. Às vezes você é um ótimo comandante, mas você não consegue se comunicar com uma forma mais empática com as pessoas. A motivação, ela é o que empurra, mas também o que faz você continuar quando ninguém está vendo. Então, a sua equipe, ela tem que continuar, querer fazer as coisas para você quando você não está por perto. Como você faz isso? Tendo uma liderança ativa. E aí você vai priorizar cada vez mais isso. Porque a partir de tudo que a gente desenvolveu, já tem que estar muito claro para você o poder que a liderança tem no seu negócio. Então comece com você. A gestão de mudança, como liderar de fora da zona de conforto, é o ponto, tá? Então mudança, ela tira totalmente as pessoas da zona de conforto. E nesse desequilíbrio que a gente cresce. Então vamos pensar assim, quando você decide liderar, quando você toma uma decisão de melhoria, tudo que você quiser aplicar a partir de então na sua clínica, você vai ter que trazer uma mudança. Só que essa mudança, ela vai partir de você, mas também das atitudes que a sua equipe vai ter que executar. Você tem que mostrar para a sua equipe o porquê e tem que mostrar que vai haver um desconforto. Qualquer mudança traz desconforto, no sentido de hábito mesmo, não é algo que você pratica, é algo que você faz no dia a dia. Então, pensando dessa forma, pensa em uma mudança, algo que está acontecendo na sua clínica hoje que você quer mudar. A partir dessa mudança, faça o exercício do que vai causar de desconforto e se prepare como líder para isso. Lembra que a liderança é uma prática e você tem que topar ter esse desconforto, esse desequilíbrio na prática. Agora, se você já é um líder nato, você vai ter um pouco mais de facilidade, mas não quer dizer que tudo isso vai acontecer. Então, você tem que acompanhar, ter ali uma presença mais ativa. A liderança, ela tem essa presença ativa. A arte de tomar decisão. Gente, tomar decisão é literalmente você se posicionar. Não tem como você ficar, que a gente fala, em cima do muro. Ou é ou não é. Ou eu demito ou eu não demito. Ah, mas eu vou ficar mais um tempo, eu vou esperar. Isso não é tomar decisão. Ou está bom ou não está bom. Não tem meio termo. E eu vejo isso muito no dia a dia nas clínicas. Né? Empurrar um pouquinho com a barriga. Ah, sempre foi assim. Ah, a minha secretária faz assim, mas funciona. Quando você entende que não tem como você ficar em cima do muro, você muda a sua percepção de exigência. Toda decisão, ela tem um risco. Então, faça uma reflexão.
Vai aumentar a minha receita? Vai diminuir o meu custo? Vai trazer mais qualidade? Essas perguntas é mais para você refletir o que a sua tomada de decisão vai trazer em contrapartida. Porque se você tiver dúvidas, você vai pelo resultado que você quer. Fica mais fácil para você conseguir, no dia a dia, tomar decisões quando você sabe aonde você quer chegar. A comunicação, que a gente falou muito, assertiva, e a gestão de reuniões vai fazer diferença. Então, anota aí o que eu vou te falar. Reunião com pauta protege. Reunião com pauta protege. Reunião com pauta protege o foco, protege o objetivo e promove ideias. O que eu quero dizer? Que reunião, ela precisa não só ter um tempo determinado, mas ela precisa ter o assunto muito bem determinado. Porque é a partir disso que vocês vão conseguir, de fato, fazer uma reunião produtiva. Senão ela vira uma conversa, senão ela não tem direcionamento. E a grande maioria das clínicas não sabe fazer reunião. Então, a pauta protege. Lembra disso. Protege o seu tempo, protege de você fazer só um brainstorm e não chegar a lugar nenhum. Isso é uma dica de liderança, você trabalhar com essa pauta. A linguagem direta e assertiva, eliminar gerúndio. O que eu quero dizer? Você vai falar assim, estamos fazendo, né? Você não determina prazo, então a gente vai fazer. Vai fazer quando? Então, você como líder não pode usar também o fazendo, acontecendo, querendo. Se você não determina prazo para a sua equipe, isso vai te atrapalhar. Oriente entregas nas ações para não ser vago a sua solicitação. Então, por exemplo, diga o que você precisa e quando você precisa. Porque se você determinar, faça essa lista e entregue na segunda-feira. Vai ser muito mais fácil para a sua equipe e ela vai se comprometer com o prazo. Agora, se você só dizer para ela fazer a lista, vai ficar amplo. E aí lembra que você não pode delargar, que você tem que delegar. O fato de você dar um prazo, esse prazo também serve para você conseguir se comprometer em olhar o que foi feito. São dicas práticas, simples, que fazem você exercitar a sua liderança. E no dia a dia, essa liderança não é praticada com frequência. Então, comece a utilizar essas dicas e a aplicar de fato na sua clínica. O líder não diz faça isso, mas sim entregue isso até dia tal, certo? Então, coloca isso em prática. O feedback. Sabe aquela história que feedback, você primeiro fala algo positivo e depois você fala o que vem de negativo? Isso já caiu por terra. Se você tem uma comunicação boa com o seu colaborador, você vai elogiar, reconhecer quando é necessário. Mas o feedback efetivo, ele tem que ser estruturado no sentido de você falar o que tem que ser falado e proporcionar para o seu colaborador a clareza do que ele tem que melhorar. E não ficar rodeando para falar o bom e depois falar o ruim. Não faça isso. Eu trouxe para você uma técnica de feedback. Primeiro, você fala a situação, o que aconteceu. Depois, você fala o comportamento, o que essa pessoa, como ela se comportou nesse ato. E o impacto, qual foi o resultado. Vamos pensar um dia a dia de clínica, né, ou como seria na prática. A situação, o que aconteceu? Um paciente reclamou do seu atendimento. Comportamento, como você agiu atendendo esse paciente? Você não foi empático, você nem olhou para o paciente, você foi ríspido, isso é comportamento. E o impacto? Esse paciente pode sair da clínica e falar desse atendimento ruim para muitos outros. Infelizmente, muitas pessoas deixam de elogiar, mas muitas pessoas falam mal.
Quando você tem uma experiência negativa, você vai lá e promove essa experiência negativa. É isso que você vai falar para o seu colaborador. Ele vai entender o que ele fez, como ele se comportou e qual que é o impacto disso para o negócio. Entendendo isso, você vai receber também o feedback dele, mas vocês vão em busca da solução. Uma coisa que sempre você pode focar com a sua equipe. Se ele apresentar, qualquer pessoa da sua equipe apresentar um problema, peça para que eles tragam a solução. Não adianta só te apresentar o problema. Eles começam a acostumar. Então, veio com problema? Qual que é a solução? Não veio com a solução? Só volta quando tiver a solução. É outra prática de liderança que você pode ir exercitando. As pessoas vão se acostumando e isso faz com que elas evoluam e não levem só o problema para você. Liderança estratégica está atrelada ao tempo e prioridade. O recurso mais precioso que um líder tem é o tempo. Então, use a seu favor. Observe o tempo de trabalho, dê feedbacks, crie essa cultura de reconhecimento. Sim, faça o exercício de reconhecer. Os líderes, eles precisam sair do operacional e focar no processo. O que eu quero dizer aqui? Às vezes, a gente quer conversar também bastante, entender o que está acontecendo, só que você não tem que entender só o que está acontecendo na parte do seu liderado em si, com feedback, não é só isso. Você tem que focar no processo, no problema. Então, se o processo é o atendimento, você vai focar no processo junto com o seu colaborador. Não vai focar só na pessoa. Essa dica é para aquele que lidera, que gosta de liderar, que gosta de conversar, mas que continua tendo um processo ruim. Como a gente tem vários tipos de liderança, foque no processo. E eu trouxe para você, no dia a dia aí das clínicas, uma maneira de você usar uma outra técnica de liderança, que é você usar a técnica DECIDE. A técnica DECIDE, ela é exatamente você pegar a palavra decide, né, na sua vertical e você ir ponto a ponto. Definir o problema que você tem que resolver, enumerar o que você vai ter de critério para ter uma boa solução para esse problema, considerar todas as alternativas que você pode fazer ou não para esse problema, investigar a consequência do que você vai fazer e decidir qual que é a melhor delas. Então, você vai desenhar isso mesmo diante de um problema que você tenha que resolver. Executar e avaliar o resultado. A técnica DECIDE, você não vai fazer sozinho, você vai chamar a sua equipe, mas o tomador de decisão, o que será feito, vai partir de você como líder. Liderar é abraçar uma mentalidade que transforma você e todos ao seu redor. Então, sim, liderar está muito atrelado à mudança de mentalidade, de comportamento, que normalmente donos de clínica, médicos têm dificuldade. Aqui nessa aula você aprendeu muitas técnicas que você pode aplicar aí de liderança no dia a dia. Mas comece com autoconhecimento e essa mudança de mentalidade. E eu trouxe para você um livro que se chama 48 Leis do Poder. Ele é muito recomendado, principalmente para você que tem uma liderança muito mais tranquila e que não tem muita tomada de decisão, muita voz ativa. É um ótimo livro para você. Nesse módulo, você aprendeu várias ferramentas de gestão de pessoas e liderança. Agora, você está pronto para aplicar o nosso próximo módulo, que é voltado para gestão de agenda e conversões. Eu te espero no nosso próximo módulo.